Oi, Carlos, seu Carlos, é um prazer, viu? Muito grande. Bem-vindo, obrigada por dispor do seu domingo, viu? Um prazer, uma honra tê-lo conosco. Imagina, prazer é meu. Muito bom o programa, eu estava vendo a qualidade da informação, é isso que a gente precisa mesmo, não é? Essa reflexão mais crítica sobre os fatos que vem assolando essa realidade brasileira dentro de um período obscuro, né? Temos que aumentar a consciência das pessoas, informá-las, para fazer uma transição nesse processo, né? É isso mesmo. Eu quero comentar quando, né, o meu orientador do mestrado, que é um amigo em comum que nós temos, né, seu Carlos, que é o Paulo Jorge Moraes Figueiredo. Eu era orientanda dele e eu ajudava também nos movimentos todos lá, né, nas ONGs, na militância, para a gente impedir termoelétricas, para a gente ir no Consema, né, cheguei em reunião de Consema com ele, falar sobre isso, e ele sempre, toda vez, ele falava do senhor. Vira e mexe nas Ah, reuniões, ele falava, você tem que conhecer o Carlos Bocuí, porque eu aprendi muita coisa com o Carlos Bocuí, porque ele é muito militante, ele é muito bom. que E bom. eu sempre guardei assim, com muito carinho o seu nome, sabe? Assim, não deu para a O gente Paulo se é um conhecer grande na amigo, época, né? depois eu vim para a Amazônia, mas eu queria lhe fazer essa homenagem em nome do Paulo Jorge também, viu? É Muito isso. obrigado. O Paulo é uma pessoa muito interessante, porque ele é engenheiro e ele acabou sendo aluno do Eugene Odum, não é? O pai da teoria da capacidade de suporte da Universidade de Atlanta, um dos pioneiros de tudo que a gente conhece hoje como limite de alterações aceitáveis, não é? Então, o Paulo ele é um pioneiro nesse processo e eu aprendi muito com ele sobre capacidade de suporte, não é? Então, esse afeto, Roberta, é recíproco, viu? A gente é um bom companheiro de lutas. Que bom que você Sim. foi orientada dele. É, ele, nossa, ele para mim é meu guru, assim, ele é, nossa, ele mudou minha vida, assim, porque eu fui orientando dele na iniciação científica por anos, né, depois no mestrado, e no doutorado ele foi da minha banca de doutorado, ele, assim, para mim significa muito, né, então para mim é um carinho especial, estou emocionada de receber o senhor, porque o senhor é Ah, muito que bom. referência também para o Paulo, né. Muito Agora eu vou obrigado. apresentar ao público um pouquinho da sua biografia e lançar uma primeira pergunta, tá bom? Ok. Então, o seu Carlos Bocuí, ele tem mestrado em gestão ambiental pela Fundação Getúlio Vargas, fez extensão em Economics of Climate Change na Universidade de Oxford, no Reino Unido, é fundador e presidente da PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, que é uma ONG bastante atuante, né, local e nacional, foi membro do Observatório de Meio Ambiente do Poder Judiciário, no Conselho Nacional de Justiça. É membro, né? Foi conselheiro do CONAMA, e sobre isso a gente vai falar bastante aqui, né? O CONAMA, para quem não é da área, não sabe o tamanho da importância, mas o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a instância máxima da política ambiental brasileira, né? Carlos Bocuí foi conselheiro lá por muitos anos, conhece bem a fundo o CONAMA, como funcionava antes e como agora não está funcionando, né? Como foi desmontado, né? Massacrado pelo governo Bolsonaro. E foi conselheiro também estadual, né? Do CONSEMA de São Paulo, né? O Conselho Estadual de Meio Ambiente de lá, do estado. É membro assessor da Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, é coordenador da campanha Billings Eu Te Quero Viva, coordenador do Programa Internacional Metrópoles Saudáveis em parceria com a OMS, integrou a delegação brasileira nas conferências do clima das Nações Unidas do Peru, COP20, e de Paris, a COP21. Então, a minha primeira pergunta para o senhor, Carlos, é com relação ao CONAMA mesmo, né? Porque a gente que é da área, a gente sabe bem, mas eu queria que o senhor relatasse para o público, que uma boa parte do nosso público está aprendendo agora, né? O que era o CONAMA antes e como ele foi liquidado, né, por essa gestão. Inclusive, eu assisti na íntegra uma reunião, lembra aquela do Revogaço, né, que queria passar lá a fim das restingas, que passou aqueles incineradores de embalagem de agrotóxico, e mais um outro revogaço que eu já nem me lembro, mas foi tão terrível essa reunião. Eu assisti na íntegra e eu vi o tamanho do golpe, né? Eu me senti no antigo regime, eu me senti em monarquia. Parecia o rei Ricardo Salles, né? Os seus vassalos ali mandando em tudo, porque são já as representações do próprio governo federal, ou então aquelas que estão alinhadas com eles, que é a CNI, CNA, e ainda fizeram um golpe lá, né? Dizendo que vocês querem que a gente adie
vou adiar então esse debate para dar mais tempo de adiar, e todo mundo votava em bloco, não, vamos votar agora, como assim, uma aparência de democracia, né? Mas era assim uma fachada assim tão horrível, assim, tão é um festival de horrores tão grande que eu me senti no antigo regime, assim, pré-revolução francesa, sabe? Falei, meu Deus, é o rei e os seus vassalos, né, dominando tudo, assim. E assim, o conselho que era ambiental, ele virou antiambiental, né, totalmente reduzido. Não tem mais as ONGs, né? As ONGs até se retiraram do conselho, né? As duas que estavam lá, coitadas, ainda tentando segurar umas pontas, mas as outras duas já tinham se retirado. Nessa próxima gestão também se retiraram, né? Se recusaram a participar dessa farsa. A membra do Ministério Público Federal, que não tem direito a voto, ficava lá tentando segurar as pontas, fazendo discurso ainda ambiental, mas sendo totalmente vencida, né? Sem poder de nada. Nossa, o CONAMA que funcionava tão bem, né? Seu Carlos, porque foi uma dura batalha, né, de 40 anos de política ambiental, né, construída assim com base na reivindicação popular, né, de ONGs, de movimentos sociais, movimentos ambientais, para ter todo esse arcabouço, né, para ter o CONAMA, para ter esse funcionamento, essa democracia, né, essa democratização da política ambiental, e agora foi destruído numa canetada, né. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, a palavra é sua, tá? A gente vai fazer poucas perguntas e deixar o senhor falar bastante aí para ecologizar o nosso público. Bom, muito bem. É um prazer falar sobre o CONAMA. Só um pequeno reparo, eu fui membro, assessor da Comissão de Meio Ambiente da OAB há muitos anos, né? Está no meu currículo, eu acho, mas está lá no passado, né? Eu sou membro do Conselho, do Observatório do Meio Ambiente do Conselho Nacional de Justiça. Bom, e do CONAMA eu fui defenestrado, né? Eu fui expurgado do CONAMA por um decreto da Presidência da República, que extinguiu a participação da sociedade civil, que era eleita, né? Era eleita pelo voto das entidades não governamentais de todo o Brasil. E eu queria, inicialmente, Roberto, dizer que o CONAMA, ele nunca foi exatamente o que nós queríamos que ele fosse, não é? Porque ele, eu vou apelar um pouquinho aqui para o conceito de democracia, de igualdade, né? Como dizia Aristóteles, a democracia é igualdade. Se você não tiver igualdade, você não tem democracia. E, na verdade, o movimento ambiental, que defende exclusivamente a questão ambiental, né? Acima de todos os outros interesses, porque o movimento ambiental não é corporativo, ele faz a defesa dos interesses difusos de toda a sociedade, de quem ainda não nasceu. Então, tem eu diria, uma especialização muito assemelhada à do Ministério Público, não é? Apesar de ser um movimento da sociedade civil, o segmento ambientalista ele se caracteriza pela defesa exclusiva da questão ambiental, claro que com uma percepção social das questões sociais, mas ele não abre mão da prerrogativa da defesa do meio ambiente. Então, nesse aspecto, você tem um segmento dentro de um conselho que sempre foi minoritário, né? E o CONAMA, ele tem uma característica muito importante, que é de estabelecer critérios de qualidade ambiental para o Brasil, né? Na questão do ar, da água, do solo e tantas outras políticas públicas, o licenciamento ambiental. O CONAMA tem essa perspectiva de, tecnicamente, com participação da sociedade, estabelecer um regramento que seja efetivo, eficiente, constitucional. E a participação da sociedade civil, que já era pequena, perto da massa dos outros interesses representados, foi praticamente destruída na gestão do ministro Ricardo Salles. Qual foi a medida tomada pelo ministro? Primeiro, ele tirou toda a capacidade de articulação do movimento ambiental na medida que criou um sistema de eleição por sorteio. À época, o PROAN, que é a minha instituição, ela ocupava o assento pelas entidades eleitas nacionalmente. Havia uma entidade no CONAMA que era eleita por todo o país, e eu tive a felicidade de representar, de fazer essa representação. Então, essa perspectiva de você ter uma representação nacional e ter também as representações regionais, que eram 2 por região,
ao todo eram 11, havia mais 3 depois eleitas, indicadas pelo governo, nos permitia eu diria, uma sensibilidade dos conselheiros do CONAMA para a questão dos diferentes biomas brasileiros, não é? Então, você tinha uma múltipla representação e que ela conseguia abranger esse escopo dos territórios do Brasil, das regiões brasileiras. O que o decreto do presidente Jair Bolsonaro fez foi expurgar do CONAMA movimentos sociais, expurgou trabalhadores, expurgou a ciência, a sociedade brasileira para o progresso da ciência, e deixou uma mirrada bancada ambientalista de 4 entidades que foram eleitas não pelo conjunto das 700 entidades que integram o cadastro, mas sim por sorteio, por um bingo, né, o que nós chamamos de bingo do CONAMA. Então, para você ter uma ideia, o PROAN, que havia sido eleito como representante nacional, no sorteio do bingo, que ocorreu posteriormente, o PROAN ficou em 130º, 30º lugar, né? O que significa que bingo não faz democracia, né? Claro, para nós que não há nenhuma justiça nisso, não há nenhuma justificativa do ponto de vista democrático, do ponto de vista de representatividade, de legitimidade. Bom, e, consequentemente, qual foi a jogada que o governo federal fez? Para ter o controle. Foi uma questão mesmo de ter controle absoluto, que já tinha, mas dava trabalho para ter, porque você tinha um esperneamento muito maior da sociedade quando as coisas iam mal. O governo aumentou a sua representação, tirando representação da sociedade civil, e ele, junto com o setor produtivo, que são setores que defendem a área econômica, né, a indústria, o setor agrícola, ele detinha 51% do Conselho. Ou seja, qualquer votação que ocorra hoje no CONAMA, o governo tem 51% dos votos. Não há democracia, né? Havendo um acordo com o setor de industrial, de interesse econômico, que nós chamamos de setor econômico no CONAMA, há um fechamento imediato de posições e a sociedade fica fazendo figuração. Então, o que é importante entendermos é que existe a democracia participativa do Brasil, um elemento muito importante, que é a falta de paridade entre a defesa exclusiva da questão ambiental e os outros segmentos no seu conjunto lá representados. O que seria ideal é que nós tivéssemos 50% de instituições dentro de um conselho, seja ele federal, estadual, municipal, 50% mais um, de pessoas defendendo a área ambiental, exclusivamente a área ambiental, prioritariamente a área ambiental. Então, enquanto nós não tivermos essa democracia para a área ambiental brasileira, nós vamos estar fazendo figuração, né? Quantas vezes eu não assisti decisões dos conselhos que eram contra a ciência, que eram contra o melhor aconselhamento por diversos especialistas e sempre levava vantagem o interesse econômico. Então, aí, é importante nós entendermos como funciona o Estado me refiro ao governo de plantão, quando ele se associa ao interesse econômico, né? Eu sempre disse que ele se assemelha a uma hidra, o mesmo corpo com 2 cabeças, né? Eles se associam imediatamente para fazer vencer os seus pontos de vista. O setor econômico, porque está interessado no lucro, porque se interessa pelo ganho mais imediato. E o governo, porque rege todo o seu processo pela articulação mais imediata com o setor econômico e também porque, para o governo federal, estadual, o importante é o PIB. O grande elemento que regra os setores de governo é o produto interno bruto, é a relação
do governo com a riqueza que gera, né? E esse indicador, nós sabemos, eu não preciso dizer aqui, não é um indicador de qualidade de vida. O PIB é um indicador de riqueza, de divisas, não é? Não tem nada a ver se aquilo representa com a qualidade de vida da população. Então, esse sistema de gestão participativa brasileira, ele precisa ser aprimorado na perspectiva do conceito de democracia em sua essência, na perspectiva da igualdade. E a igualdade, ela se retrata no aspecto mais democrático, que é aquilo que a Constituição diz, prioritariamente os interesses maiores da sociedade, os interesses ambientais, não é? Então, essa para mim foi o salto que nós tivemos, onde a figuração ela se tornou muito mais dramática e quase que inexpressiva. Você se referiu justamente à discussão da Resolução 303, 302 e 499, que foi uma discussão que tirou, ao fim da discussão, a proteção das áreas de restingas do Brasil, né? Que são as áreas de transição entre o oceano e o continente, que eram objeto de desejo da especulação imobiliária de resorts do litoral, etc. Então, com a configuração atual do CONAMA, a gente só consegue reverter algumas dessas coisas na justiça, por inconstitucionalidade, né? E foi o que aconteceu, né? Por inconstitucionalidade, nós conseguimos derrubar a revisão da 303. Essa ideia do bingo eu achei extremamente interessante, e o amigo Wallace Lopes também comentou. Era interessante isso porque a ideia do bingo era passar uma imagem de imparcialidade e justiça na escolha das entidades civis, mas acabou sendo de fato uma jogada política. Carlos, eu posso chamar de senhor ou você prefere... Não, por favor, Carlos. Perfeito. Carlos, eu tenho uma pergunta. Eu li alguns artigos de opinião que você escreveu, e em um artigo de opinião recente no Eco, você escreveu assim: transpor nossa realidade para uma perspectiva futura sustentável implica uma abordagem holística, uma apropriação do conhecimento que revele as inconsistências e nos permita contemplar a possibilidade que o desafio do antropoceno nos apresenta. E eu achei muito interessante, mas eu fiquei pensando o seguinte: nunca se falou tanto na crise ambiental e nunca tantas horas de pesquisa foram dedicadas para revelar a cova que nós estamos cavando a nós mesmos. A gente está revelando essas inconsistências cada vez mais, mas parece que o setor produtivo e os grandes setores estão dessensibilizados, né? Tem novas iniciativas com a indústria, que eu também queria perguntar a respeito, mas eu queria perguntar, sobretudo, como ecologizar uma sociedade que sabe que está errada, mas insiste em seus erros. Uma sociedade, por exemplo, que pegou o CONAMA e desconstruiu um jogo democrático para um mero jogo de azar. Passo a palavra para você agora. Muito obrigado. Bom, a sua questão, ela me remete a dois raciocínios imediatos. Um deles é a consciência da sociedade que tem que ser transformada. E aí, isso me remete a Hegel, que colocava que o espírito do tempo é o momento da transformação, o Zeitgeist. E ele dizia que, para se atingir o espírito do tempo, você tem que ter um nível médio de consciências que permitam que, num determinado ponto da história, a humanidade dê um salto de qualidade. A compreensão média pelas consciências desenvolvidas, que aprenderam ouvindo, como vocês estão aqui ecologizando, não é? Por esse aprendizado, você consegue um salto onde você tem um elemento que não é mais retórico, ele é transformador, ele interfere diretamente no comportamento da sociedade. Então, o discurso se transforma em prática, em políticas públicas, você tem um avanço extraordinário, porque é um avanço real.
onde você consegue mudar a realidade através da mudança do comportamento da sociedade. Temos que chegar nesse ponto. A outra questão é a economia, não é? Como mudar a economia? Eu sempre digo que a economia é o coração do dragão. Se você mudar a economia, você muda a locomotiva que impulsiona a civilização. Então, quando nós pensamos que nós estamos hoje no antropoceno, que é uma consequência da Revolução Industrial, nós estamos exatamente falando do modelo de economia utilizado hoje, que ele não respeita os limites do planeta. Sem uma economia que tem uma prerrogativa ecológica, que tem uma prerrogativa social, de transparência, de responsabilidade, nós não vamos conseguir que a locomotiva que puxa a civilização em vários sentidos, ela seja, ela tem um rumo adequado. Por exemplo, ontem, aliás, sexta-feira, o mercado de ações estava em polvorosa na questão do petróleo, porque a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles estavam antevendo o final da pandemia, com essa diminuição gradual de casos, e que isso iria implicar numa produção bilionária de novos barris de petróleo, 700 milhões de barris, uma coisa assim, eu não me lembro do número exato, mas assim, ia triplicar, quadruplicar a extração de petróleo no mundo para ser queimado. Não é? Ao mesmo tempo, vazou o relatório do IPCC, que vai ser publicado em 2022. E esse relatório do IPCC, ele diz o seguinte: as mudanças climáticas não são o futuro, elas são o presente. Já começamos, já estamos no processo. E nós estamos com 1 grau, aproximadamente. E que toda a perspectiva de atingimento do que era previsto no Acordo de Paris, que era 1,5 graus até o ano de 2100, isso deverá se concretizar para 2050. Ou seja, uma criança que nasce hoje, antes dos 30 anos, ela poderá ter toda aquela perspectiva de vulnerabilidade que já se desenhava para o futuro. Ao mesmo tempo que você vê o Canadá está passando por uma verdadeira fritura, não é? Que é atípica. Tudo bem que nós temos situações ocasionais onde você tem alterações climáticas pontuais, mas o fato é que a alteração climática global ela está acentuando esses processos, não é? Então, respondendo à sua pergunta, Vitor, nós temos que encarar 2 situações: a transformação do comportamento pela consciência de todos, né? De todos os segmentos, e a transformação da economia. Agora, nesse processo, uma das questões mais importantes é que nós tenhamos governos lúcidos, né? E o Brasil, ele conta hoje com um governo que é absolutamente alienado do seu tempo. O Brasil essa fase brasileira será reconhecida como uma fase completamente fora do contexto internacional, dos avanços da civilização, e talvez até incompreensível. Mas, pensando sobre esse caso brasileiro, eu cheguei a ficar otimista, porque quando você vê que a degradação, que, para falar com franqueza, essa cara de pau que acontece hoje, de interesses econômicos associados a governo, etc., isso se torna tão explícito, né? Esse jogo é tão aberto, tão explícito, tão descarado, não há como esse governo passar impune à luz da história. Ele realmente manifestou o retrocesso na sua plenitude. E quando você manifesta o retrocesso na sua plenitude, a possibilidade de transformação positiva passa a ser muito maior. Então, é como se o retrocesso, ele próprio, causasse a sua fritura na medida em que ele sequer disfarça, ele não tem mais verniz, não é? Outro dia eu assisti
uma notícia onde o presidente Bolsonaro estava rezando numa igreja em Brasília. Bom, Deus perdoa, né? Mas a natureza não perdoa. As consequências do que nós estamos fazendo hoje, elas serão dramáticas, né? O Brasil está num estado de retrocesso incrível. A questão da Amazônia em chamas, né? Como no mês de junho você tem aí 2.000 focos de incêndio, não é? É uma coisa impensável num processo de aquecimento global que já está sendo tido como um fato científico, não é? Na verdade, não se coloca isso como uma questão futura. Então, esse absurdo, né, essa situação tão absurda, ela acaba trazendo a urgência da transformação que não deve demorar, né? A história nos ensina que esses processos de revelação, né, do mal em toda a sua plenitude, eles proporcionam a saída da trincheira, da resistência para uma tomada de posições. É interessante o senhor falar isso, essa parte, assim, teoricamente religiosa, né? Como é míope nessa visão desse Deus patriarcal, né? Esse Deus lá longe, com formato machão, e só voltado ao ser humano, né? E ao dinheiro ainda mais, né? É impressionante, porque eu sempre brinco assim que Deus, não sei se é brasileiro, mas Deus com certeza é ecológico, né? Deus é a própria natureza, né? Qualquer religião, qualquer cosmovisão sempre demonstrou isso, né? Que é a própria universo materializado, né? A própria natureza. Se há algum Deus, com certeza Deus está dentro, por dentro de nós e da natureza, né? Impressionante essa visão míope, né? E quando o senhor fala em que é tanta desgraça... Não me chama de senhor, não. Tá bom, vou tentar. É cultural aqui do Acre. Quando você fala que é tanta desgraça que no fim tem um lado positivo na desgraça, né? Que é tanta desgraça que vai chegar ao extremo que vai se converter no seu oposto. Isso é a própria visão do Tao, né? Os taoístas falam isso, né? Quando você exagera muito, muito, muito alguma coisa, ela vai se converter no seu oposto, né? Que aquele yin e yang mostra isso, né? Interessante, me lembrei disso. Quando você fala Amazônia em chamas em junho, né? E o grosso das chamas nem está perto de chegar. O grosso das chamas é agosto e setembro, né? Então, se junho já está desse jeito, imagina, né, como está pior a cada ano, né? A gente que mora aqui, a gente sabe assim, o tamanho do terror. E lembrando, pessoal, na descrição do vídeo eu também coloquei 3 links para artigos mais recentes que o Carlos Bocuí escreveu, né? Deu entrevista ou escreveu, mas tem muitos deles, vocês pesquisando na internet, mas os 3 mais recentes, eu esqueci de falar, estão na descrição do vídeo. Bom, lembrando que o CONAMA, né, o senhor falou, né, como é importante o CONAMA, né, que ele tem uma função normativa, né, inclusive ele edita normas que têm um papel de leis, né, porque na ausência de leis, né, ou quando a lei falta regulamentar, quem regulamenta é o CONAMA, e como funcionava bem, né, como a gente tem tantas resoluções CONAMA muito importantes que vêm fruto de grandes debates com câmaras técnicas, né, com a SBPC, mas não só isso, né, que tem também ramificações que tinha sempre os consultores, né, cientistas, ambientalistas renomados, já ONGs, institutos ambientais que davam esse suporte, né, como isso tudo foi jogado no lixo, né, e não só ele está aparelhado, mas como reduziu, né, eram 96 assentos, viraram 23, é um absurdo realmente. Quando você falou do PIB, né, não só o PIB, ele é só o indicador econômico, como ele é antiambiental, né? O grande grosso do PIB, ele é fruto de devastação ecológica, né? Então, ele é o pior indicador para a gente olhar, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade. E eu queria perguntar 3 coisas agora. Anote aí, por favor. Quantos anos você ficou no CONAMA? Que curiosidade também, não sei, mas sei que foram alguns, né? Eu queria saber da questão do Estado de São Paulo também. Você veio escrevendo sobre isso, né? Que os golpes aí que o governador também está fazendo para destruir a gestão ambiental estadual no Estado de São Paulo. Parece que criou um instituto aí, mas dissolveu outras estruturas anteriores. Eu vi o PROAN fazendo abaixo-assinado contra isso. Queria entender sobre isso, porque a gente aqui na Amazônia não dá tempo de acompanhar esse miudinho do Estado de São Paulo, mas tem muitos telespectadores nossos que são paulistas e precisam saber sobre isso.
E se o senhor você ainda está no Consema ou não, no estado de São Paulo, e quantos anos participou dele? E depois, bom, eu tenho uma outra pergunta mais relacionada a coisas amplas de biodiversidade, que eu vou deixar para depois. Fica só com essas 3, por enquanto. Tá, eu fiquei por 14 anos no Consema Paulista, entre idas e vindas, e no CONAMA eu fiquei por 10 anos, né? 11, praticamente 11. Mas também entre idas e vindas, porque eu me afastava às vezes, ficava um suplente, sempre foi assim. Mas por 3 gestões, nós ocupamos no CONAMA o assento nacional, o que dava uma capacidade de articulação muito boa e nos dava uma capacidade de diálogo com as entidades do Brasil também muito consistente. Isso é muito enriquecedor, né? Essa possibilidade de participar do CONAMA é um espaço que deve ser prestigiado pelas ONGs, porque ele desenvolve muito a capacidade daqueles que lá passam no sentido de compreensão de políticas ambientais. Como você falou, o CONAMA tem essa prerrogativa normativa de produzir normas infralegais, né? Que foi exatamente a destruição que o Ricardo Salles fez, né? Ele destruiu as normas infralegais, que era uma perspectiva do Ministério, e depois, com acordo com o Centrão, eles passaram a atacar a parte normativa do Congresso Nacional, né? Então, a devastação brasileira acabou migrando da infralegal para a legal. É uma situação bastante preocupante. Sobre a questão do Estado de São Paulo, da política ambiental, é interessante observar que o Estado de São Paulo é um estado muito rico em experiências ambientais, né? Bom, primeiro porque você tem uma riqueza biológica enorme, com a Mata Atlântica, né, com a característica de Mata Atlântica, de Cerrado, e o Estado de São Paulo, ele tem uma antropização que é a maior do Brasil, e também tem uma industrialização que é também a maior do Brasil. Então, os desafios em São Paulo, do ponto de vista de sustentabilidade, eles são muito mais intensos, porque você tem os opostos, você tem a necessidade da proteção, e, por outro lado, você tem um intenso processo de degradação ambiental, não só pelo tipo de evolução industrial, pela metropolização, pela macrometropolização, porque São Paulo é parte de uma macrometrópole de 190 municípios, que se conurba até com o Rio de Janeiro, né? Se olha no mapa, numa situação noturna, no mapa satélite, você vê aquele mar de luzes inundando todo o Sudeste e São Paulo no epicentro. Aí São Paulo tem casos notórios, como o caso de Cubatão, né? O caso de Cubatão é uma referência internacional de controle de poluição, de como o desenvolvimento desregrado ele necessita de um modus vivendi mais civilizado, etc. E o que aconteceu com São Paulo? São Paulo tinha um órgão ambiental, que é a CETESB, que era referência nacional, né? E esse mesmo órgão ambiental, eu fiz no CONAMA a propositura de que nós atualizássemos os padrões de qualidade do ar do Brasil, porque estavam muito defasados. Nós conseguimos fazer a revisão de acordo com os valores e indicadores da Organização Mundial da Saúde. Isso é extremamente importante, porque regula material particulado, ozônio, todos os poluentes clássicos, né, presentes na poluição atmosférica. E durante esse processo, nós tivemos que enfrentar a resistência no CONAMA da própria CETESB, que defendia a não adoção de prazos para atingimento de padrões. Porque, é claro, ao governo paulista não interessava pressionar a indústria, não é? E não interessava também pressionar, principalmente o PROCONV, que é o sistema de tecnologia dos nossos motores, né, de caminhões e ônibus. O Brasil está há 20 anos defasado nesse processo. Nós temos tecnologia Euro 5, extremamente poluente em ônibus e caminhões, e a cada ano que passa, cada ônibus e cada caminhão que entra hoje no mercado, movido a diesel, ele vai continuar rodando por 20 e 30 anos. Depois que você colocou um veículo na rua, você não tira mais, né? Então, esse atraso, parte desse atraso é de responsabilidade, né?
eu diria, da CETESB, que não teve um pulso mais firme no sentido de conduzir as discussões para metas, né? Para atingimento de metas, colocando prazo. E o que acontece quando você não coloca prazo num programa? Obviamente, não há pressão de mercado e você não estimula o setor produtivo para que ele vá se adequando, para que ele vá se transformando para chegar num estado mais avançado, né, mais equiparado aos países que já desenvolveram tecnologias e as implementaram. Então, o que se percebe é que a Agência Ambiental de Controle de Poluição de São Paulo, que teve o seu início meritório, porque no começo estava associada à proteção da saúde, né? E com o tempo foi se aproximando no controle da poluição e perdendo essa sensibilidade para perceber que as suas normas e a sua ação tinha impactos diretos na saúde, seja por omissão, ou seja por leniência, seja por que for, né? Então, eu diria que São Paulo retroagiu nos seus instrumentos de gestão, porque o sistema ambiental paulista, ele sucumbiu à lógica econômica. Esse é um ponto importante de se compreender no processo. E o que acabou acontecendo é que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, que é uma Secretaria de Estado que tem história no Brasil, né? A Secretaria de Estado, através de toda a sua estrutura e das instituições que estavam conectadas à Secretaria, que era o Instituto Geológico, de Botânica, o Instituto Florestal, tudo isso fez a construção da política ambiental para o Estado de São Paulo, que interferiu na construção da política ambiental brasileira, na 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que se consolidou na própria Constituição do Brasil. Então, São Paulo é um berço, ao lado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, desses avanços, também de outros estados mais progressistas, como Rio Grande do Sul. Então, o que nós temos hoje em São Paulo é que o sistema ambiental paulista foi reduzido a um processo de insignificância. A Secretaria de Meio Ambiente se tornou uma subsecretaria atrelada à pasta de infraestrutura, não é? É como se nós fizéssemos na área federal a submissão do Ministério do Meio Ambiente à pasta de Agricultura. Hoje, nós temos o Ministério do Meio Ambiente capturado pela pasta de Agricultura, mas ele não foi fundido com a pasta de Agricultura. Quer dizer, no futuro nós podemos recuperar isso, né? Mas o estrago em São Paulo foi visceral, né? Eles mexeram na estrutura do processo. Então, esse desaparelhamento que ocorreu em São Paulo, ele foi institucionalizado. E o que acabou acontecendo? Depois que a Secretaria passou a essa insignificância administrativa, o CONSEMA já vinha sendo objeto de desmantelamento da participação da sociedade civil. O cadastro das entidades ambientalistas, que era gerido pelo movimento ambiental, passou a ser gerido pela Secretaria. Hoje nós temos como cadastrada, uma das entidades ambientais cadastradas no CONSEMA, uma entidade de um antigo caçador que caçava na África, e ele montou um zoológico aqui no estado de São Paulo, um zoológico ao ar livre, e ele escreveu a sua instituição, que está como, não me lembro agora se é uma fundação, um instituto, ela está escrita como entidade ambientalista no CONSEMA, né? Nós temos lá inscrito no CONSEMA uma entidade de investimentos da Bolsa de Valores. Como ela trabalha um pequeno programa de educação ambiental, ela disse que era, no cadastramento, ela disse que ela era uma entidade ambientalista e foi cadastrada alguém da Bolsa de Valores da área comercial, né? É uma área que visa o lucro, visa finalidade econômica, jamais poderia estar credenciada para defender interesses difusos. A bancada ambientalista tem essa característica, né? Agora, por outro lado, também está inscrito no CONSEMA, como entidade ambientalista, uma fundação
de uma entidade de tratamento de resíduos. Uma empresa de lixo, né? Ela se cadastrou como entidade ambiental. Então, que validade tem um processo eletivo hoje no CONSEMA em termos de representatividade e de legitimidade? Nenhuma. Além disso, o CONSEMA perdeu qualidade no seu regimento interno, no seu regramento. Se você não tiver uma norma, uma normativa democrática como regimento interno para um conselho, você não tem decisões pró-sociedade e pró-sustentabilidade. O sistema, ele arrasa com qualquer boa iniciativa. O governo tem absoluto controle do processo. Bom, e fez mais o governo de São Paulo. Ele extinguiu os centenários institutos de florestal, de botânica e geológico, né? Num momento que nós estamos enfrentando o início da era de mudanças climáticas, você extingue um instituto de relevância com mais de 100 anos, como o Instituto Geológico, que é responsável pelo monitoramento da água subterrânea, de estabilidade geológica, né? Você extingue o florestal, que tem conhecimento, domínio de unidades de conservação em todo o estado, responsável por grande parte do cerrado, né? Do interior paulista. Então, o que se percebe, sem falar do botânico, né, que tem, claro, as suas atribuições com relação à pesquisa, nós estamos passando por um processo em São Paulo de distanciamento da ciência, do conhecimento científico, na sua relação com o Estado, como aparelho de Estado para produzir ciência, fazer ciência, para que o Brasil cumpra os seus compromissos e o Estado de São Paulo também os cumpra dentro das suas atribuições. Então, Roberta, o PROAN ingressou com uma ação civil pública na Justiça, dizendo que isso tudo era um retrocesso, que isso não poderia ser consolidado por um decreto, que o que eles querem, na verdade, é transformar a área de pesquisa paulista numa área a serviço do governo de plantão e não de uma instituição de Estado, né? E agora nós estamos entrando, conjuntamente com a Associação de Pesquisadores Científicos, com uma ação direta de inconstitucionalidade para reverter a situação, né? Então, quando a gente fala hoje do governo de Jair Bolsonaro, que é um desastre ambiental para o Brasil, que é reconhecido no mundo todo como um atraso sem precedentes, né? Só visto, talvez, na gestão do Trump, mas aí você tinha um lado democrata dentro do Congresso Nacional, Nancy Pelosi e outros que conseguiram reverter um pouco esse quadro, essa situação. Em São Paulo você tem uma situação assemelhada, né? Onde o sistema ambiental paulista foi capturado pelo setor econômico, né? E aí a influência muito grande de São Paulo também não só do setor industrial, porque você tem uma potência industrial em São Paulo, mas, curiosamente, a gênese desse processo que assola o Brasil hoje, tanto na área federal como na área paulista, é os setores mais atrasados do agronegócio. Esses foram os setores que provocaram essas transformações extremamente negativas, do qual Ricardo Salles era representante, e foi nosso secretário aqui, e do qual Ricardo Salles foi representante no Congresso Nacional. Então, é muito semelhante à tendência, né, que ocorre em São Paulo e a tendência na área federal. Quando nós pensamos que o Brasil teve um avanço nessa perspectiva de construir a gestão ambiental depois de 1972, na década de 80, a Rio 92, todo esse processo de crescimento da informação ambiental, da necessidade de gestão ambiental, dos desafios de sustentabilidade planetária, esse processo foi crescendo. Ele foi crescendo, inclusive, em aspecto de gestão e aspecto normativo. Como disse a Roberta, o CONAMA produziu resoluções fantásticas, né? 237, né? E tantas outras. Agora, num determinado momento, Roberto, o que aconteceu é que nós tivemos que ir para a trincheira resistir, porque é impossível avançar. Hoje nós estamos segurando
aquilo que foi conquistado, segurando o terreno para não retroagir mais. E qualquer proposta que você faça hoje, que possa parecer proativa, ela seja encaminhada para o Congresso ou até para dentro do CONAMA, o resultado, por melhor que seja a intenção, pode ser negativo, pode ser a destruição e a piora da proposta, né? Então, é muito importante, você falava da questão do tal, né, o exacerbamento de uma tendência e a transformação, a transmutação numa nova tendência. O que aconteceu foi isso, né? Nós avançamos bastante na área ambiental, os setores mais retrógrados se organizaram e tomaram o processo. E agora o que vai acontecer, talvez na próxima gestão, é que a área ambiental retoma de novo. E tem uma tarefa hercúlea para reconstruir o que foi perdido. Agora, uma questão não se recupera, é o dano ambiental, né? Aquilo que foi provocado de perda de biodiversidade, de perda de atraso em política pública para as questões climáticas, né? O Brasil, que é tão rico em biodiversidade, que é tão rico em natureza, mas também é rico em vulnerabilidades das populações, né? A nossa política climática foi paralisada, né? E, na perspectiva agora do relatório de 2022, eu fico, do IPCC, eu fico muito preocupado com o tempo perdido para gerar políticas públicas de adaptação e mitigação, né? Eu acho que esse é um desafio, nós vamos ter que correr atrás desse processo para não sacrificar vidas, né? E quem sabe até a sobrevivência econômica e do próprio país, né? Fala maravilhosa. Você me perguntou uma terceira coisa, foi sobre o Estado de São Paulo, foi sobre a União, foi isso? Não, era isso mesmo, porque eram esses dois cenários, eu perguntei quantos anos você passou no CONSEMA e no CONAMA, está respondido, agora é com o Esse eu respondi rapidinho, o resto demorou. Demorou, mas foi lindo, e foi muito bom, muito condensado. Eu queria fazer uma pergunta também agora sobre a indústria, especificamente, né? Porque trabalhando nos conselhos, você teve muito contato com isso, e eu pude acompanhar de perto um projeto que foi o ORVR, que foi a recuperação de vapores a bordo, que era da instalação de carbono ativado em carros para tirar gases nocivos à nossa saúde e ao meio ambiente do meio ambiente, prevenir que eles fossem expelidos, né, através da sua filtração no filtro de carbono. Acabou passando isso e foi uma ação muito interessante, né, porque demonstrou que a gente estava realmente se preocupando com o recurso automobilístico, mas parece que a gestão Bolsonaro desfez totalmente isso daí. E uma pergunta que eu queria fazer é: o Brasil está em um momento em que a gente está discutindo muito sobre a primarização da economia contra uma tentativa de industrialização. E a gente sempre fala de agroecologia bastante aqui, mas eu queria saber, na sua opinião, Carlos, como que a gente conseguiria fazer uma indústria em moldes sustentáveis? Eu acho que essa questão que houve com a indústria automobilística, da tentativa de implementar uma forma de minimizar emissões, foi algo bem interessante, embora tenha sido levada a esse cancelamento, mas eu acho que em 2022 as coisas vão começar a ter instalação desse filtro. Como a gente podia fazer? É possível uma indústria brasileira ecológica? Esse governo atual eu duvido muito, mas como seria esse projeto na visão de Carlos Bocuí? Eu agradeço aqui já, desde já. Olha, eu acho que esse mecanismo que você se referiu é o ORVR, não é? É um pequeno dispositivo que retira... É interessante isso, quando você abastece o carro, o carro expele o gás que lá está no tanque, ele absorve e queima. Então, quando você dá a partida, você economiza combustível e não permite nenhuma emissão, né? E essa pecinha é uma pecinha minúscula de carvão ativado,
ela custa US$ 25. Ela pode vir com os carros, ela não representa nada no preço de um carro novo. Mas é um exemplo do retrocesso. Você trouxe um dos maiores exemplos de retrocesso que o Brasil tem. Por que essa tecnologia já não foi incorporada para economizar US$ 25, né? E você tira os óxidos de nitrogênio da atmosfera? Quer dizer, uma coisa, o custo-benefício, ele não comporta a questão ambiental, né? Mas você se refere a uma mudança estrutural para uma matriz limpa, né? Eu acho que, no momento, nós temos que pensar em duas coisas. Uma delas é transformar a matriz da indústria, seja em termos de escala de consumo, de logística reversa, de emissão de poluentes, por um lado, e, por outro lado, você tem que atacar, e atacar duramente, a indústria do petróleo. A indústria do petróleo, ela tem que ser notificada a parar a sua produção dentro de 5 anos, tem que fazer uma escala muito rápida para parar, zerar emissão. Não adianta a gente avançar na perspectiva de dizer, olha, matrizes limpas a gente vai financiar, a gente vai tirar imposto, vai dar incentivo econômico, nós vamos fazer tudo o que é possível para mudar a matriz limpa, isso é ótimo. Só que, se você não pegar o poluidor e disser para ele, olha, você, meu amigo, você vai ter que parar de emitir no petróleo, no oil. Isso aqui termina dentro de 5 anos. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir mudar nada, né? Porque grande parte do negacionismo que ocorre hoje na área industrial, na área de energia, é um negacionismo financiado por essas corporações. Elas não querem largar o osso, né? Eles financiam cientistas, financiam especialistas, cientista com C minúsculo, né? Especialistas, para dizer que o mundo não vai aquecer, que o planeta não tem problema nenhum, vai esfriar. Então, tem toda uma lógica que é vendida para a sociedade, se financia governos, né? O Trump, o Bush, eles tinham na base do governo as petroleiras, né? Os conservadores republicanos, os piores, né? Como o Brasil tem os piores setores imbricados na base do governo brasileiro, você tem os interessados no desmatamento, na mineração, são os piores, eles são a base política do governo. É incompreensível que você tenha um governo mantendo esse grau de simpatia, de solidariedade, carregando mineradores de avião, né? É uma coisa maluca, né? Uma inversão de valores absoluta, e nada acontece, né? Isso no mínimo, indício de improbidade administrativa, vale um bom processo, né? No sentido da boa administração pública, não se justifica, né? Então, essa transformação dos setores da indústria, Vitor, eu acredito muito na possibilidade de você não financiar mais nada que seja impactante para a sociedade, né? Tem um autor americano, aliás, é meu amigo, eu gosto muito dele, é o Bruce, e ele escreveu um livro estudando os financiamentos do Banco Mundial. O nome do livro é Foreclosing the Future, encerrando o futuro, né? No sentido negativo, como você tira a perspectiva de futuro para as pessoas. E, curiosamente, o nome dele é Bruce Rich, né? Num contrassenso, Rich é uma pessoa escrevendo sobre maus financiamentos. E ele estudou toda a linha de financiamento do Banco Mundial e chegou à conclusão que o Banco Mundial financiava 70% de insustentabilidade e 30% de sustentabilidade. Então, esses dados, eles demonstram que os agentes financeiros, eles têm que ser, eu diria, capacitados, né? No sentido de que você tenha uma possibilidade de apenas financiar o que é saudável para a sociedade, e não o que é um inimigo da sociedade humana, né? Agora, como transformar a economia, né, com tantos interesses? É claro que isso envolve muito tecnologia, você tem que passar por um processo de aprimoramento tecnológico, de avanço científico,
Mas é preciso que a economia ela seja domada, né? Que ela seja voltada à sustentabilidade. Nós conseguimos aqui no Brasil, após a Conferência Rio+20, que o Banco Central ele adotasse uma norma que obrigou os bancos brasileiros a apresentarem ao Banco Central a sua política ambiental, né? Então, o que financia, para quem financia, qual é o objetivo. Essa foi uma discussão enorme. Mas até hoje, por exemplo, o BNDES está financiando o caminhão com tecnologia Euro 5, ônibus com tecnologia Euro 5, que é altamente poluente, né? E cada um que entrar no mercado vai ficar poluindo por 30 anos, 20 anos, áreas urbanas saturadas, né? Então, eu acredito que mudar, transformar, eu já falei isso, transformar a economia é transformar o coração do dragão, é transformar a locomotiva. Nós temos que transformar a economia numa economia responsável. E hoje, eu vejo com muito bons olhos quando você tem no âmbito das instituições, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio, da OCDE, da Comunidade Europeia, uma discussão bastante intensa sobre regularidade de commodities, no sentido de priorizar o environmental, social and governance, que é meio ambiente, elementos sociais de responsabilidade social e transparência e governança. Esses são elementos basilares para um começo de discussão. Se a gente conseguir que o mercado internacional seja regrado por isso, será um grande avanço. Outra questão, o que vem sendo colocado para a Organização Mundial do Comércio, de que os países que produzem à custa de bens ambientais devem ser penalizados, porque, na verdade, se você encarar do ponto de vista de produção, quem produz às custas do meio ambiente, degradando o meio ambiente, ele, na verdade, ele está no mercado promovendo uma competição ilegal. O custo dele vai ser muito menor, não é? Então, ele tem mesmo que ser penalizado. E outra coisa, o meio ambiente hoje, quando nós falamos de florestas da Amazônia, nós estamos falando de sequestro de carbono que é de interesse global. Quer dizer, na verdade, a economia começa a ser mais responsável, começa a tomar conta do processo vital do planeta. A função da economia não pode estar dissociada dessa perspectiva de ela cuidar do ambiente global, não é? Assim como os estados, as nações, elas têm que ter uma noção de soberania colaborativa, não é? No sentido de que cada país deva fazer a sua lição de casa pensando no conjunto das outras nações, não é? Soberania hoje não é mais pôr o exército para controlar um determinado território, é você proteger o território da economia. É isso que acontece hoje, porque a dominação é feita por sistemas econômicos predadores, não é? Então, eu acho que essa revisão ela ainda tem que avançar do ponto de vista conceitual. Você tem que implementar esses mecanismos de gestão, né? E a questão da concentração de renda, né, que é um absurdo no país, ficou perfeitamente comprovado que durante a pandemia, os setores que detêm mais poder econômico acabaram concentrando toda a renda, né? E você tem as populações mais vulneráveis, mais excluídas, alijadas desse processo, né? Essa justiça, né, essa questão de justiça na distribuição de renda, de oportunidade para todos, isso tem que ser visto como uma das prioridades, exatamente no aspecto da economia, quando ela diz que deve cuidar da questão social, né? Além da questão ambiental, da questão social, sempre com transparência. Não sei se eu fui bastante claro, eu posso falar mais meia hora disso, mas não vai ser muito além do que eu já disse. Então, muito bom. O pessoal está gostando muito, viu, Carlos? Vários comentários aí dando parabéns e agradecimentos à sua fala. É isso mesmo, né? Que a nossa economia global, além dela dominar os governos, né? Essa noção até própria dos estados, né? Os estados estão na mão do mercado financeiro, né?
E a nossa economia ela é intensamente antiecológica, enquanto devia ser exatamente o oposto, né? A gente devia ter economia ecológica, porque a economia devia ser um subsistema da ecologia, né? Que é a sabedoria, né, da natureza, dos recursos e tal. A economia não pode ser antiecológica, senão ela mata o próprio hospedeiro, né? Um parasita, né? A própria economia. Então, assim, falta tudo, né? A gente ainda está numa humanidade, assim, ecocida, suicida, né? É interessante você falar também de soberania colaborativa, né? Na semana passada, a gente teve aqui o professor Luiz Marques, da Unicamp, né? E uma das coisas que ele questionou foi soberania, né? Porque a gente estava falando de coisas mais amplas mesmo, até, né? De noções de gestão, e que a gente precisa de governança global, né, em todos os assuntos, né, por exemplo, a saúde, a pandemia, o papel da OMS, né, então, assim, na questão ambiental, mais ainda, né, a questão ambiental, tudo é global, né, qualquer impacto é global, qualquer extração de recurso tem a ver com o sistema global, então a gente precisa de governança global, não tem jeito, né, esses malucos aí ficam falando em globalismo, em império da China, e não sei o quê, né, mas que não tem soberania, mas é o contrário, né? E aí o professor Luiz Marques falava assim, mas que soberania é essa? Isso é um conceito antiquado que vem dos militares de ficar segurando e tal, mas não é isso mais, né? A própria noção de Estado do território, ela é questionável, assim, porque você tem populações indígenas, por exemplo, que não respeitam as fronteiras, né? Já a mesma etnia participa do Peru e do Acre, participa de Roraima e Venezuela, né? Então, aí sim a gente precisa, claro, de soberania dos povos locais, né? Mas uma soberania baseada em territórios, né? Respeitando as etnias locais, principalmente as originárias, né? Respeitando os biomas, as bacias hidrográficas e tal, mas é uma soberania que seja, como você disse, colaborativa, porque tem que ter uma governança global, né? Uma governança democrática, né? Bem participativa e tal, mas tem que ter uma governança global de todos os assuntos, principalmente do ambiental, não há como escapar disso, né? E às vezes a gente vê muita gente de esquerda muito amarrado nessa noção de soberania, que na verdade, como o Luiz Marques falou, soberania é uma invenção aí bem grande dos militares, né? Ainda é uma visão colonialista. Forças Armadas. Ele Mas falou até... o Luiz Marques, perdão, o Luiz Marques, ele é um historiador e ele consegue abordar essas questões à luz da história, né? Ele tem essa visão que transcende o momento atual. Eu gosto muito do que ele escreve, do que ele diz, e ele é parceiro nosso agora nas discussões pré-COP26, ele vai estar conosco nas preparatórias que o PROAM vai organizar, e é interessante essa questão de soberania, quando nós falamos da soberania brasileira na América do Sul, não é? Nós temos um ecossistema que é amazônico de transposição de água até a Bacia do Plata, né? Nós propusemos um tratado internacional para a proteção dos rios voadores. E isso foi muito interessante como experiência, porque nada faz mais sentido para o Mercosul do que você ter uma proteção desses ecossistemas, do ecossistema dos rios voadores, da transposição da umidade como elemento de sobrevivência futura para a América do Sul, né? E, na época, nós tivemos uma obstacularização em fala do próprio Itamaraty, porque o Brasil seria cobrado pelo fato de ser a origem da transposição de água, por exemplo, para a Argentina, o que significa que o Uruguai, a Argentina e o Paraguai deveriam, num determinado momento, dizer para o Brasil, olha, para de desmatar a Amazônia, porque lá começa a minha água, né? Então, que tipo de soberania você tem, né? Mas a deliberação número 2 das Nações Unidas, da Conferência da ONU de 1992, a Conferência do Rio, ela é muito sábia, ela diz que todos os países eles têm direito e soberania sobre os seus recursos naturais, desde que usados de forma responsável e não venham a prejudicar os demais países, né? Ou seja, a questão é colaborativa, não tem como fugir disso, né? As Nações Unidas já estão dizendo isso há bem mais de 20 anos. E depois também tem uma questão que está ligada a isso que você chama de governança global, né? de um alinhamento de países no sentido de construir um modelo de governança que seja voltado à sustentabilidade.
A Guerra Fria, ela trouxe grandes lições para o mundo, né? Mikhail Gorbachev, no final da União Soviética, depois de muitos estudos e muitos debates, ele fez a proposta das mudanças climáticas. É incrível que isso tenha partido da União Soviética, que tinha uma preocupação de manutenção do seu território de uma forma muito rígida, mas o Gorbachev, de alguma forma, ele percebeu isso e ele fazia uma vinculação disso com a paz. O discurso foi basicamente esse: se você não conseguir que as pessoas tenham acesso aos recursos naturais no futuro, a paz global estará ameaçada. Então, para quem saía de uma Guerra Fria de 30 anos, como foi um período duro, né, e percebendo que a coisa mais importante para a qualidade ambiental, para a qualidade de vida dos países é a paz, porque você tem a possibilidade de construir no seu país uma estrutura voltada à sociedade sem gastar bilhões de dólares em tecnologia militar para devastar, não é? Pegue os orçamentos do mundo hoje em tecnologia militar, soma tudo, Estados Unidos, União Soviética, você vai ver, isso resolveria os problemas, todos os problemas estruturais do planeta seriam solucionados se você aplicasse o dinheiro que é aplicado nas Forças Armadas para a proteção e a qualidade ambiental dos países, né? Então, eu acho que nós temos grandes lições na história sobre paz, né? Sobre a manutenção da paz e a relação que isso tem com os recursos naturais. E nós estamos frente a um processo agora que certamente vai demandar grandes migrações, né? E grandes demandas por posse de água e outros elementos. Quem ver o relatório, tiver a oportunidade de ler, foi publicado pela agência France Press, a notícia. Eles conseguiram esse vazamento do que só seria dito em 2022. É preocupante, é extremamente preocupante, né? Nós temos que nos voltar imediatamente a essas questões e deixar de bobagem, né? Nós acalentamos muitas besteiras. Você vê governantes ególatras, né? Preocupados com a reeleição. Outro dia eu ouvi o Bolsonaro dizendo que tem que mudar o voto para voto manual, porque você corre alguns riscos e temos 2 bilhões de reais para gastar nisso. Puxa vida. Por outro lado, o Tupã, que é o supercomputador lá do INPE, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, né? O IBAMA, né? Roberta, que você conhece bem, o ICMBio, tem dificuldade de orçamento, né? Então, é uma coisa tão ridícula, né? A forma como se elegem as prioridades, né? É uma forma totalmente sem critério, sem participação social. Então, eu acho que esses vícios, né, que são implementados pelos governos, sem uma razoabilidade, sem uma motivação, sem uma justificativa, isso tem que acabar, né? O mundo ele tem que caminhar para um outro patamar. É isso mesmo, é o domínio do ego, né? Uma das figuras que a gente sempre usa para questionar, né, do ponto de vista da ética ambiental, né, o antropoceno, né, é um domínio do ego, né? Ao invés de ser o eco, é o ego, né, dessas figuras aí absolutamente destrutivas. Queria agradecer o comentário da Roseli Aguffi, que ela dá muitos parabéns para você, Carlos, e para nós também como entrevistadores. Imagina. Nós fazemos pouco diante da nossa missão, né, da nossa tarefa aí de tentar ecologizar o nosso público, né, e daí em diante ecologizar a humanidade. Quando você fala de militarismo, também abordamos isso com o Luiz Marques, né, e ele mostrando lá, né, uma coisa que a gente já sabe, mas ele trouxe mais dados de como os gastos militares continuam aumentando, né, muito, assim, né, que assim, não adiantou nada, né, não adiantou nada as 2 guerras, a Guerra Fria, todos aqueles problemas de guerras no Oriente Médio, tudo isso, todas essas desgraças não adiantaram nada, né, porque a humanidade ainda não aprendeu nada, né, quer dizer, a humanidade é uma abstração, né, porque a gente tem um 1% aí, um 5% aí de ricaços, né, que dominam o mundo, e esses 1% ou 5% não aprenderam nada, né, continuam dominando tudo na base da destruição, e inclusive militar, né, que pode levar até mais uma guerra mundial, e bombas atômicas, e que valha, né.
Quando você disse da indústria de petróleo que financia o negacionismo, né? As pessoas que não são da nossa área não sabem disso, né? De que de vez em quando aparece aí os bolsominions, né? Trazendo esses dados, né? Esses dados aí, por exemplo, de gente que diz que o agrotóxico e o transgênico não tem problema nenhum e que não, são inofensivos e que tem pouco, ou então que nesse negacionismo climático, né? Dizendo que não tem aquecimento global, ou se tem é muito pouco. E que daí tem cientistas, entre mil aspas, né, que falam isso, que na verdade é uma grande jogada das megacorporações, né, que compram pessoas, né, que teoricamente têm algum diploma e que estão falando essas bobagens por aí, ainda produzindo artigos. Igual a gente tem um fulaninho aqui na Embrapa também, que fica falando que a gente tem ainda muito solo agricultável, que está tudo bem, que os ruralistas pegam uma porção muito pequena e que fazem tudo sustentavelmente, e o homem da Embrapa, né, se intitula que a Embrapa está demonstrando isso aqui, não. Então, quer dizer, tudo é uma grande disputa, assim, né, e que tem muito dinheiro envolvido para comprar essas pessoas. Por exemplo, a Monsanto, né, compra pessoas para dizer essas bobagens. Aí vem essas ondas de frio, né, vem as ondas de frio, aí os bolsominions falam assim, tá vendo? Tá tão frio, vocês ficam falando que tem aquecimento global. Sendo que essas ondas de frio são exatamente o resultado do aquecimento global que está derretendo os polos, né? Está derretendo os polos, aquelas grandes convergências de frentes frias, bem piores, mas que vai chegar num ponto que vai acabar, né? Vai acabar essas ondas de frio e aí vai realmente estar bem mais evidente o aquecimento global, a gente já vai estar ferrado. A gente já vai estar com 1,5 graus, com 2 graus de média a mais, já vai estar aí com as mudanças climáticas aí com consequências bem mais graves, né? Posso fazer um parênteses na sua fala? O que você falou é muito interessante, né, que é a questão da guerra da informação, né? A tecnologia, ela trouxe essa nossa facilidade, né, de acesso. Nós estamos aqui hoje falando virtualmente para uma porção de gente e a gente dissemina a informação, eu espero que de qualidade, pelo menos eu tento fazer o melhor possível. Agora, existe gente pessoas ligadas a determinados setores, interesses econômicos, que trabalham com estratégia militar, não é? Que é da contra-informação. Então, você, para quebrar determinadas resistências que vão se formando na modernidade, existem campanhas que são financiadas claramente com o objetivo de manutenção do poder daquela corporação, daquele poder corporativo, né? Isso é muito comum na questão da indústria química, né? Dos tóxicos, né? Dos agrotóxicos. E isso é feito através da compra de pesquisadores, de pareceres, né? De divulgação. No caso das redes sociais e agências, são agências que especializadas em disparar boatos, a história das fake news, né? Então, é interessante observar que isso nunca foi novidade para a humanidade, porque os exércitos sempre usaram essa estratégia, né? Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, o segundo mundo, o mundo subterrâneo de informação e contra-informação, era muito intenso. Agora, essas estratégias que estavam dentro do universo militarizado, né, e para situações de confronto global, elas migraram para a realidade econômica, né, para a realidade política, que é o caso da estratégia do próprio presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no sentido de manter o gabinete do ódio como elemento de contra-informação, né? Então, é lastimável que a própria tecnologia ela acaba sendo, não benéfica, mas ela acaba sendo utilizada com uma finalidade nefasta, né? Mas a única forma da gente combater isso é com a consciência crítica, né? Que as pessoas desenvolvam um estágio de consciência crítica que possa enfrentar essa situação. Então, eu acredito que a gente não supera esse nível, esse grau de desinformação, a não ser que se crie uma legislação muito rigorosa contra a fake news, né? Se ela for realmente prejudicial para a sociedade, se judicialmente se puder comprovar isso, né? Mas o processo educativo ele é fundamental para que a gente supere esses desvios da informação, da comunicação.
Então, e só mais um pouco de debate das suas falas, a poluição do ar, né, essa poluição urbana, né, principalmente dos veículos, né, as pessoas não têm noção do quanto ela é nociva, né, que vira e mexe, a gente nem tem tempo de abordar aqui na Ecologizando, mas tem muitas matérias de muitos estudos científicos importantes mostrando como dá um rol de muitas doenças, né, os cânceres e tal. Várias doenças estão relacionadas com a poluição do ar urbana, né, e leva até a muita mortalidade, né, muito aumento de doença e mortalidade, né. E como hoje, né, que você falou, os padrões ambientais, o pouco que tem de padrões já está muito defasado. Então, infelizmente, assim, a nossa sociedade ela é tão sem ética ambiental, né, ela é tão permissiva que a gente precisa de leis, né. Precisa de leis rígidas, assim, porque senão o poder econômico não vai, né? Se não tiver as leis obrigando as indústrias a fazer tais e tais filtros e tecnologias e reduções e mudança de insumos, né? Mudar a matriz do petróleo, isso é seríssimo, né? Porque a matriz do petróleo ainda domina muito e é o maior problema que a gente tem. Se não forem as leis rígidas, não vai, né? O poder econômico, ele não está. É impressionante como essa pequena porcentagem, né, de classe dominante, mega dominante do mundo, não está nem aí, né, com os próprios filhos, nem com os próprios netos, achando que dá ter um planeta B, né? Não sei como é que é tão retrógrado assim. Até a própria Cubatão, né, você falou, eu moro no Acre, mas eu passei 1 ano em Santos agora, 2 anos atrás. E eu morava longe, mais ou menos longe de Cubatão, né? Mas quando dava de madrugada, sentia aquela... Eles soltam de madrugada, né? Os principais poluentes, eles abrem a chaminé de madrugada para ninguém sentir, mas dava 2 da madrugada, você começava a sentir uma poluição tão feroz que vinha de Cubatão ainda, assim, bem pesada. Eu já conhecia algo parecido quando eu morava em Campinas, perto das refinarias ali, também sentia de madrugada. Aí a gente pensando assim, como é que, né, embora, claro, Cubatão foi pior, mas não melhorou ainda, minimamente no grau necessário, né, para a saúde humana e a saúde dos biomas ali. Mas a pergunta que eu quero te fazer, que já está anotada aqui já faz um tempinho, sobre a pandemia, né, porque ainda a gente falou isso muito pouco aqui no Ecologizando, ainda precisamos aprofundar um pouco mais, como a própria pandemia, o próprio coronavírus, ele é um resultado de impacto ecológico, né, que se não fosse a destruição da biodiversidade, se não fosse essas monoculturas, né, extensivas e agrotóxicos e confinamento de animais e muita exacerbação, né, de população animal, né, de gado e de aves, né, que nem tem mais cabeça de gado do que gente, né, no Brasil, e de aves nem se fala. Se não fosse esses 2 fatores aí que são de destruição ecológica, não teriam um coronavírus pulado com tão facilidade e um coronavírus tão agressivo, né? E como ele é resultado da destruição ecológica, né? Se eu puder falar um pouco mais sobre isso. Claro, os desequilíbrios ambientais, né, eles são muito parecidos com os casos de saúde pública, né? Quando você fala da questão ambiental hoje, quando você leu os dados do relatório para 2022 do IPCC, para mim, é a mesma coisa de quando eu escutei a primeira notícia do coronavírus, dizendo que a China tinha a possibilidade de ir para um lockdown, né? E naquele momento eu percebi que aquilo não ia ficar na China só, porque, é claro, no mundo globalizado as coisas circulam muito rapidamente, não é? Então, a gente tem essa dificuldade, Roberto, a sociedade humana ainda tem essa dificuldade de criar condições boas, preventivas, para impedir determinadas tendências que podem desabar sobre a própria humanidade, né? Quando nós tivemos o caso do Ebola, né, há 2 décadas atrás, ele se deu exatamente pela liberação desses organismos que estavam lá dentro da floresta em contato com a sociedade. E numa proporção e num impacto, né, hemorrágico, que era uma situação muito difícil de controlar, quase que indefensável, né, atingia as comunidades de forma muito rápida. Então, essa perspectiva de que a humanidade adote medidas de segurança, né, você falava agora da legislação, a legislação, ela é uma medida de segurança, ela é uma conquista social que é transformada em regra.
E aí, quando você permite o desregramento, você quebra a conquista social que foi conquistada. É isso que está acontecendo no Brasil agora, né? Na questão da saúde pública e da prevenção de epidemias, dessa questão de onde você cria condições, permite que haja condição adversa que possa gerar desequilíbrios ambientais, potencializado pela questão climática, não é? Essa falta de aplicação do princípio da precaução e da prevenção é lastimável, né? Em primeiro lugar, além das experiências que são feitas em laboratório, que são muito arriscadas para a sociedade, as experiências de você colocar os animais confinados juntos, como aconteceu na China, você tem também que impedir que novos organismos que estão lá presos dentro da floresta, no seu habitat natural, que eles tenham contato com a humanidade, né? E quando a gente fala dessas espécies que ainda desconhecidas, existe uma citação no livro do Mauro Vitor, uma pessoa que é meu amigo, engenheiro florestal, ele se refere à Amazônia como antessala do Gênesis, né? Primeiro porque você tem toda a criação lá. Quando você falava de Deus, eu me lembrei da antessala do Gênesis da Amazônia, né? E depois porque nessa antessala do Gênesis, o que está presente desde milhões de anos, você ainda não tem catalogado, a gente não sabe, né? A gente descobriu recentemente 1.200 novas espécies na Amazônia, né? E não há uma forma ainda expressiva de catalogar essa biodiversidade da Amazônia. Então, há um conjunto de elementos que nos dizem que a sociedade ela não está se preparando para essa realidade do antropoceno, que antropoceno significa a intervenção extrema no meio ambiente e atividades humanas que são perigosas, e para que isso não se transforme em elementos de agressão à sociedade, né? E além desse problema que você ter o agente, que é o agente contaminante, né, que essa liberação, esses cruzamentos, essas novas possibilidades negativas, você tem também um fator humano frente a essas situações. Você veja o caso do Brasil com a demora de tomar uma atitude para se prevenir contra a questão por interesse econômico, que você colocou bem, ególatra, né? De ascensão ao poder, de uma reeleição, do que for. Então, você tem um componente humano também muito negativo na lenta tomada das medidas necessárias para impedir esse risco, né? Isso tudo demonstra que nós não estamos preparados ainda, como humanidade, como sociedade humana, como civilização, para enfrentar esses desafios trazidos pelos impactos, pelas interferências do antropoceno, né? E quando nós conseguimos identificar o antropoceno, que foi a partir de 1988, quando se falava aí que o planeta ele extrapolou a capacidade de suporte dele, e aí você precisa de um planeta B, né? Mas nós não temos. Então, a gente configura o antropoceno a partir desse momento, como fruto da Revolução Industrial. O que acaba acontecendo é que os efeitos do antropoceno eles foram tão rápidos que nós já passamos para a era das consequências do antropoceno, né? Eu considero que esse ano, que é o ano de 2021, ele é aproximadamente o ano que marca o começo da era das consequências do antropoceno. Seja pela pandemia, pela extensão que tomou, seja pela extensão que as mudanças climáticas, a proporção que ela está tomando, né? Nós estamos demonstrando que a nossa sociedade não conseguiu estabelecer um sistema de modus vivendi que garantisse a sua própria sobrevivência, né? E muitos serão sacrificados até que a sociedade humana ela consiga atingir. Porque uma vez instalada a crise climática, que é o que se espera
agora, e com consequências dramáticas, com 1,5 graus que deve ser atingido, segundo o relatório, até 2050, ou seja, amanhã, né, do ponto de vista de uma geração para tomar medidas preventivas, é amanhã. A gente entra numa fase que vai custar muito caro para a sociedade, né? E eu tenho receio nesse processo, eu estou saindo um pouquinho do tema biológico, do risco biológico, para ir para o risco químico, mas é igual, a gente tem a mesma preocupação. O risco da geotecnologia, da geoengenharia, né? A partir do momento que a humanidade perceba que ela não tem condições de enfrentar o aquecimento global e a concentração de carbono, e aí os militares, principalmente a engenharia militar, começa a trabalhar mecanismos de inserção de substâncias na atmosfera para neutralizar o carbono. Na iminência de um colapso do clima, você começa a agregar mais elementos químicos à atmosfera no sentido de fazer essa neutralização. E aí ninguém sabe que uma intervenção nessa escala, quais seriam os efeitos colaterais desse processo, né? E a gente tem notícias de que o Exército Britânico, a área de engenharia do Exército Britânico, eles estão trabalhando fortemente nessa expectativa de tecnologias para uso em geoengenharia, né, em grande escala. É natural que a Inglaterra ela seja pioneira como em situações de sobrevivência, porque quem mora numa ilha e tem uma monarquia que pensa para 100 anos, vai pensar no futuro, né? Então, é interessante que os ingleses sempre têm algumas coisas boas, né? Eles têm muitas questões que são condenáveis do ponto de vista da história e outros aspectos de ciência, eles são bastante interessantes. Eu não defendo aqui com esse raciocínio a geoengenharia, eu coloco como um risco para o qual nós não temos previsão, necessitaria de muito estudo para qualquer aplicação em escala planetária, não é? Enfim, talvez essas sejam as grandes preocupações de impactos no futuro para evitar os efeitos catastróficos do aquecimento global. E talvez o remédio seja pior do que a doença, né? Em 2020, eu fiz uma aula muito interessante de oceanografia. E eu sou aquele tipo de aluno que fica depois da aula para bater um papo com o professor sobre alguma coisa que eu achei interessante. A gente estava discorrendo sobre a questão do ferro nos oceanos. O nível fotossintético das algas é muito regido pela oportunidade de ferro, pela disponibilidade de ferro. Tem um plano muito interessante e muito preocupante, que seria como seria como se fosse um plano de emergência, caso tudo comece a ir para os ares, de jogar um monte de ferro nos oceanos, aumentando a taxa de fotossíntese, tirando muito gás carbônico e abaixando a temperatura do mundo, né? A última vez que ocorreu algo parecido foi um pouco antes se eu não me engano, da penúltima era glacial, quando uma alga literalmente explodiu populacionalmente, tirou mais gás carbônico do que poderia e o planeta se resfriou. É muito interessante isso daí. E a gente, exatamente como você falou, a gente não tem a menor ideia das consequências dessa possível resfriamento químico. Eu não boto nenhuma fé, já digo desde agora, eu acho que é uma tentativa de sanar sem alterar nada, sem alterar nenhuma estrutura basilar. Carlos, eu tenho uma pergunta para você agora, um pouquinho mais pontual, duas na realidade, um pouquinho mais pontuais. Uma delas é sobre o projeto de lei 588 de 2020, né, que é para a criação de um mercado organizado de carbono no Brasil. Que eu quero saber qual é a sua posição diante disso, né? Porque é algo
é algo que eu não conheço o suficiente e eu queria saber qual a sua posição. E também falar um pouquinho sobre o exemplo de Cubatão. A Roberta citou agora Cubatão sobre que ela sentiu os gases noturnamente, mas eu fui para Cubatão recentemente, em 2018, fazer um levantamento de fauna no mangue. E eu fiquei surpreso, porque o lugar, apesar de grande quantidade de lixo, com quantidade de uma série de coisas, a fauna se recuperou notavelmente. Eu vou dar um exemplo que é uma ave, que é o guará, o Eudócimos huber, que voltou para lá em grandes números. Óbvio que eu fiz o levantamento antes de Bolsonaro ser eleito, e eu vi que assim que ele foi eleito, destruíram um grande ninhal dos guarás e talvez a fauna tenha tomado um outro rumo desde então. Mas eu queria saber, na sua opinião, Cubatão, exemplo ou desastre? Bom, eu vou começar por Cubatão. O problema de Cubatão é um problema de essência, né? Como é que você instala um polo petroquímico industrial daquela dimensão sobre uma área tão rica, né? Numa região estuarina do rio Cubatão, rica em manguezais, né? E nas encostas, nas fraldas de uma serra que os portugueses chamavam de A Muralha, que tem 800 metros de altitude, é um paredão, né? Como é que você espera que ali vai ter dispersão atmosférica, né? Erro do regime militar em 1900 e consolidado, né, na década de 60, 70, e que explodiu no final dos anos 70, no começo dos anos 80, como um caso emblemático de poluição que foi mau exemplo para todo mundo. Do ponto de vista de licenciamento ambiental, se Cubatão fizesse hoje um estudo de impacto ambiental para a instalação naquela região, ele seria recusado pela alternativa locacional inadequada. Não pode fazer ali. Por vários motivos, seja pela plataforma ecológica existente na área, e seja pela falta de dispersão de poluentes, né? Aliás, a Baixada Santista, né, a Roberta morou lá, você sabe, Roberta, aquilo é um laboratório ambiental fantástico, mas no mau sentido, porque você tem um processo de especulação imobiliária muito agressivo, você tem um porto numa área estuarina, né? E você tem um polo industrial tudo junto, né? E aí você vem com uma perspectiva de toda essa dinâmica, né, humana, econômica, com a perspectiva de um aumento do nível do oceano de 5, 6, 10, 12 metros, né? O que aquele pessoal vai fazer? Vai morar na encosta da Serra do Mar no futuro, né? Quer dizer, diante de um agravamento da situação climática, que não é impensável se você não só considera que aí a questão do carbono, né, do trade de carbono, o comércio de carbono, essa não é a resposta. Você tem que eliminar o carbono, você não pode negociar o carbono, ele tem que ser eliminado, você tem que pagar pelo não carbono, tem que negociar o não carbono, não o carbono. Então, esses mecanismos que são criados para dar vida ao comércio, né, ao mercado, eles são até risíveis, né? Existem modelos matemáticos de compensação ambiental que são assim, bom, eu estou lá numa área saturada, o planeta é uma área saturada por carbono. Então, para que eu possa instalar a minha nova atividade, eu preciso emitir. Se eu preciso emitir, então eu tenho que trocar esse carbono, eu tenho que comprar esse espaço. Ora, esse espaço que você está comprando, ele está custando a vida do planeta. Ele não é alguma coisa que você pode adquirir, não é seu. Você está comprando a sobrevivência, você tinha que partir para uma outra atividade limpa, né? Então, esse é o erro, em essência, do mercado de carbono, que ele permite uma continuidade e ele dá uma legitimidade para aquilo que deveria ser combatido. Eu não estou aqui dizendo que tem que parar tudo de uma vez, porque senão você permite que sistemas essenciais também colapsem. Você tem que ter razoabilidade para tratar essa questão, mas não dá para tratar como apenas um ativo de mercado. Isso é um absurdo enorme, né? Bom,
sobre a questão de Cubatão ainda, eu gostaria de, se a Roberta até citou anteriormente, permitir, eu queria falar da crise hídrica que nós estamos passando agora e do que representam as usinas termoelétricas nesse processo, né? E se a gente tiver as térmicas, a gente vai criar um novo perfil brasileiro em termos de emissão de gases de efeito de estufa. Porque o grande jabuti da privatização e o grande jabuti da crise hídrica pode ser essa consequência dramática de você ter essas máquinas poluidoras infestando o Brasil. Tecnologia obsoleta, porque atrás das termoelétricas vem as usinas de incineração de lixo. Isso é um ciclo, é um mau caminho, né? Que uma vez você ingressa no mau caminho, você vai bater na incineração. E aí tem um problema, que além da queima e da geração de grande quantidade de gás carbônico, essa história de dizer que queimar gás natural não é prejudicial é uma grande falácia. Nós temos que prestar atenção na semântica, né? Gás natural. Não existe gás natural, é gás de petróleo, é fóssil. Não vem com essa conversa de que gás é natural, que ele é bonzinho. Ele foi feito lá no poço de petróleo, extraído de lá, e vem mercúrio junto com ele, não é? E quando queima, a chaminé, ela emite carbono e ela não retira mercúrio, você não consegue retirar naquele processo os elementos contaminantes, inclusive os óxidos de nitrogênio. E quando você fala que as alternativas tecnológicas mudaram de 30, 40 anos para cá, desde 2000, né, por exemplo, nas usinas térmicas, o que mudou é a capacidade das térmicas de gerar mais energia, de turbinas mais eficientes, mas nada mudou no sentido de retirada de poluente da atmosfera. Não há como fazer isso, né? Incinerador transforma resíduo que não é perigoso em resíduo perigoso, na ordem de 30%, né? Então, eu tenho muito receio que essas crises, como a crise hídrica, que é real, né, que ela está sendo gerida pelo setor energético, coisa que eu não concordo também, porque ela deveria ser regida pela área ambiental, né, junto com a questão energética, que é importante, mas essa abertura de expectativas para novas tecnologias que não são novas, são fósseis e podem complicar a posição do Brasil no mercado internacional, né? Eu acho que com isso eu respondo um pouquinho sobre Cubatão e sobre a questão do trade de carbono, né? Olha, isso aí por mim se encerrava amanhã, né? Nós temos que comerciar ativos limpos, né? Você tira o carbono e coloca um ativo limpo para comercializar na Bolsa de Valores. Não é mais do que obrigação, mas aí me parece razoável, é de interesse de todos, né? É a falácia do poluidor pagador, né? Você pode pagar e pode poluir. E aí, né? E ninguém vai comer dinheiro, né? E o dinheiro não vai salvar a vida de ninguém, muito menos dos biomas, né? Destruídos. Então, Roberta, nesse aspecto, vale a pena pontuar que isso não vale em áreas saturadas. Qualquer lógica de poluidor-pagador, quando você tem um índice de saturação, que é carbono, hoje, na atmosfera do planeta, que é óxido de nitrogênio para regiões com ozônio, não há o que negociar. Não tem poluidor-pagador, tem poluidor-devedor. É a questão da capacidade de suporte, né? Não tem mais capacidade de suporte, né? Já rompeu. E pouca gente fala nisso, né? Impressionante. E a incineração de lixo, né? Nossa, como isso é grave, né? E a gente já vê chegar ali, né? No Ministério do Meio Ambiente, já há vários lobbies aí pela incineração de lixo, que estão aumentando aí. E Ave Maria, né? Que é, assim, das piores coisas que tem, né? Se não for a pior, né? Incineração de resíduos em geral, inclusive os domésticos, né? Principalmente, tem a geração de dioxinas e cinzas ultratóxicas, isso pouca gente também conhece, esse importante movimento mundial que a gente tem contra isso, né? Coalizão Mundial contra a Incineração de Lixo. Mas já caminhando para encerramento, Carlos,
A gente precisa muito da ajuda de vocês, enciclopédicos aí, universitários, para ajudar a dar otimismo, né? De quais são os melhores caminhos que nós temos, né? Sim, nós sabemos que a gente tem que fazer bastante movimento político para acabar com essas coisas destrutivas e para incentivar as construtivas, tipo a agroecologia, né? Tecnologias limpas, energia solar, por exemplo, reduzir padrões de consumo, tudo isso. Mas o principal é ativar a consciência, né? Ativar a consciência ambiental, ecológica, e isso ainda está muito aquém, né? Por exemplo, a gente vê até aqui na TV 247, né? Por exemplo, em todos esses canais de esquerda ou democráticos, né? Tem bastante consciência social e política, mas a gente não vê ninguém falando em nome de uma consciência ambiental e ecológica, né? Então a gente vê que ainda falta muito. Mas a gente precisa de rumos, de otimismo, assim, de o que fazer para ecologizar mais a nós mesmos, né, e a sociedade brasileira e a humanidade, para a gente diminuir o problema aí das gerações atuais e futuras. Bom, Roberta, nós somos a resposta, né? Como nós vamos mudar o nosso comportamento individual, coletivo, para chegar a um estágio mais civilizado, né? Immanuel Kant, filósofo, ele dizia que, em essência, a humanidade, em todos os níveis de pessoas, estratos sociais, a humanidade ela é boa e ela persegue os objetivos da razão, do bom direito e do ambiente saudável, né? Ele não dizia exatamente com essas palavras, mas é aproximadamente o sentido do que Kant identificava na humanidade, né? Hegel, ele aplica a mesma lógica, eu falei sobre isso hoje, que é a perspectiva de, num determinado momento, você ter um nível de consciência crítica que permita o salto, a transformação, né, do processo civilizatório. Então, em essência, somos bons. Em essência, nós queremos o bem. Em essência, a natureza é boa. Ela é justa, ela é equilibrada. Nós temos todos os elementos necessários para fazer um futuro seguro. Agora, qual é o problema nesse processo, né? É a gestão. E aí, no Brasil, por exemplo, não é por falta de lei. Se você pegar a Constituição brasileira e você olhar o princípio democrático da participação social, está tudo lá, né? Está tudo escrito, é só você transcodificar para as situações que nós estamos passando hoje. Ou seja, aquilo que devia ser criado desde Aristóteles, desde Platão, desde todo o pensamento ocidental que deu fundamento para a teoria do ordenamento social do Estado, ele está colocado, né? E como é que essa questão de gestão se coloca hoje, né? Montesquieu foi muito sábio também quando colocou a tripartição de poderes, né? Para gerir esse processo todo, né? Essa nossa casa, né? Seja ela uma nação, seja um processo maior, a gente precisa de uma tripartição de poderes para não concentrar poder num só segmento, né? Então aí a gente começa a vislumbrar com maior clareza a importância de ter um executivo, um legislativo e um judiciário, que é o equilíbrio de uma civilização, de uma nação moderna, né? O que está acontecendo no Brasil? Nós tivemos um enorme desequilíbrio no executivo, né? Seja pela própria pessoa que hoje incorpora o executivo brasileiro, seja pelos setores políticos que estão imbricados na sua base, né? De uma extrema-direita irracional, ligada à lógica do Trump e seguiu essa linha, e teve um abalo, ainda bem, com o Joe Biden, com a vinda do Biden. Então, esse sistema de gestão brasileiro, ele está desequilibrado no executivo. O que aconteceu? Eles avançaram e dominaram outro território, que é o legislativo. E aí nós ficamos com a tripartição de poderes bastante comprometida. Nos resta o judiciário.
E o judiciário é que está segurando hoje as coisas do Brasil, né? Não segura tudo que nós gostaríamos que segurasse, mas está segurando. Então, você tem aí a apreensão do passaporte de Ricardo Salles, como um exemplo disso, né? Não vamos permitir a impunidade. Nós temos aí a revogação, o impedir de que se revogasse a resolução 303, que a Roberta se referiu, do CONAMA. Nós tivemos o impedimento do retrocesso do CONAMA a partir do momento que a ministra, ela disse ao governo federal: refaça isso de forma constitucional, né? Então, hoje, a minha perspectiva mais esperançosa, ela repousa no judiciário brasileiro. É o último bastião com o qual realmente nós podemos contar numa situação de maior risco, né? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que retomar o processo de equilíbrio, não só ambiental, mas o processo de equilíbrio democrático, estabelecendo esses poderes, cada qual na sua devida circunstância, no seu espaço, sem excesso de discricionariedade, porque hoje nós temos um abuso de poder. O que nós vivemos no Brasil é um abuso de poder pelo executivo, que acabou contaminando outros setores também, né? Eu sou esperançoso por isso, porque as colunas, os pilares, eles estão lançados, da democracia, da participação social, eles são constitucionais, eles estão na nossa Carta de Princípios. Os aventureiros, né, esses que passam por um momento da história, eles certamente serão defenestrados pela história, serão penalizados, eu não tenho dúvida disso. A história faz justiça. A verdade é lenta, mas ela aparece na luz da história, né? Então, ao contrário do que possa parecer, Vitor, eu sou otimista, mas eu não posso deixar de dizer quais são os percalços que nós temos que enfrentar, né? Quais são os riscos que estão no nosso caminho. Mas eu tenho fé, esperança naquilo que a humanidade de bom construiu, né? E a Roberta não se referiu a isso, mas a minha alma mater é música, né? Eu sou formado em artes como primeira formação, e por isso eu tenho na minha essência a concepção de que a humanidade, quando ela se propõe a fazer coisas boas, ela faz coisas maravilhosas, né? Quando você escuta Bach, quando você escuta alguma coisa muito bem organizada em termos de sons, você percebe que a humanidade tem uma capacidade incrível, né, de fazer coisas, construir coisas maravilhosas, né, de benefício mútuo, né, cooperativo. Então, é esse potencial, essa essência que Immanuel Kant colocava como sendo a aspiração humana mais profunda, que está dentro de cada um de nós, que certamente vai aflorar num determinado momento, e que isso vai se transformar no zeitgeist, no espírito do tempo, né? A Greta que nós conhecemos, aquela suecazinha com carinha de criança, né? Ela se deu conta disso, ela foi para a porta do Congresso e ela se manteve lá com uma faixa até que a reação dela se transformou numa grande cadeia, né, de perspectiva futura, de um mundo melhor, que lhes garanta futuro, né? Ninguém melhor do que as pessoas que estão na faixa da idade da Greta, que saiam, né, em defesa do seu futuro, né, das futuras gerações. E hoje nós não estamos falando nem mais das futuras gerações, são dessas gerações, né, quando nós pensamos em 2050. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui de otimismo e de transformação positiva, sem que haja nenhum receio, nenhum medo de enfrentar essas situações que nós temos hoje, né? Porque elas são como fantasmas, né?
à luz da história, elas vão simplesmente desaparecer sem deixar nenhuma saudade, porque elas têm mesmo que ser banidas do processo, né? É isso. Maravilha, Carlos. Eu adorei essa perspectiva iluminista que você trouxe, de fé no humano. E uma coisa que você falou que eu não consigo parar de pensar, que eu vou levar comigo sempre, você citou Hegel, que é a questão de quando a gente alcançar a ideia média, e indiretamente você citou Hegel também falando da dialética, falando de como a gente chegou num estado assim, que as coisas estão tão ruins que a gente está tão exposto que as coisas boas vão vir, né? Vai ter a tese, agora vai ter uma antítese e a gente vai chegar a uma síntese. Eu achei tão linda essa visão, eu tenho certeza que me encheu de muita esperança, encheu nosso público também. Vocês que encheu o Roberto também, que eu vi ela sorrindo um montão, eu adorei. E foi muito bom mesmo. Foi uma honra enorme tê-lo aqui. Espero que tenhamos você, em outras entrevistas no futuro para falar sobre outras coisas também. Roberta, quer falar alguma última coisa antes da gente fechar o programa? Só agradecer muito, viu, Carlos? Foi uma honra, um prazer imenso conversar contigo. Parece que a gente está pertinho, né? 2 horas passaram que nem se fosse 2 minutos. Muito bom mesmo. E agradecer o público, né? Mandar um abração, convidar para os próximos domingos, dê o like, compartilha a live e avisar que no próximo domingo a gente vai ter como entrevistado um deputado federal, que é o Léo de Brito, do PT, do Acre, que tem uma experiência já na batalha ambiental aí, nos PLs da vida, né? E ainda, mais ainda, nós podemos também estimulá-lo a batalhar mais no nosso campo ambiental e ecológico. Então, obrigada a todos, um abração, até o próximo domingo. Perfeito, pessoal, um abraço a todos. A Rosa Maria falou aqui, interação excelente, parabéns pela explanação. O Renato Prado falou, muito legal, parabéns pelo excelente programa, e bora ecologizar. O nosso amigo Davinovic Iber, com a foto aqui do queridíssimo Gandalf, falou muito obrigado a todos, excelente live. Muito obrigado mesmo, pessoal. Estou muito feliz, Carlos, porque você também é músico e trabalha com meio ambiente. Eu também estou trabalhando eu estou estudando literatura e meio ambiente ao mesmo tempo. É muito bom ver que tudo se une, né, no final das contas, porque a gente vive numa biosfera, tá tudo junto, né? Então vamos fechando por aqui. Muito obrigado por estar conosco e tchau, tchau, gente.